Vamos iniciar, nós vamos falar um pouquinho a respeito de aspectos fiscais e contábeis. E eu gostaria de iniciar aqui, Silvia, porque eu queria contar para vocês um pouquinho do que me levou a tratar dessa questão. A primeira coisa foram os erros que eu cometi, né? Então a gente acha que sabe fazer, a gente acha que vai resolver, né? E eu tinha certeza que eu conseguiria resolver a minha declaração de imposto de renda, tanto no Brasil como aqui no Canadá. Até a minha primeira conversa com a Silvia, para perceber todos os erros que eu cometi e tudo que tinha que corrigir. Bom, ainda bem que eu fiz isso antes de entregar a minha declaração. A Silvia resolveu os meus problemas. Nós nos tornamos amigas, parceiras, né? E isso foi muito importante para a minha atividade também, né? Que com isso, além de consultar a Silvia, me fez buscar informações, me fez estudar mais esses aspectos. E hoje nós estamos aqui para compartilhar, né, os pontos que nós aprendemos, aqueles pontos que a Silvia domina, que ela é a expert, e acho importante trazer para todo mundo e podermos falar a respeito disso. Muito obrigada, Paula. A Paula também tem sido uma parceria de muito valor para mim. Assim, a gente tem muitos clientes hoje já em comum, né, Paula? A gente combina essa questão do conhecimento da Paula como advogada, na área de pensão também, aposentadoria, né? Então a gente consegue ajudar muitas pessoas nesse sentido também, né? E a gente estava conversando há um tempo atrás, e eu discuti com a Paula a questão de que a gente deveria trazer essas informações com relação às questões tributárias e contábeis, né, de brasileiros que moram fora do Brasil, né? E em específico aqui a gente tem, o Canadá tem um acordo bilateral com o Brasil, então a gente tem questões que tem um tratado específico dentro desse acordo, né? E é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. E durante todos esses anos que eu trabalho na área de contabilidade, eu tenho percebido, né, muitas às vezes um pouco de falta de informação, falta de conhecimento de como esse tratado funciona, né? E aí foi que a gente discutiu para trazer essas informações, então, de um âmbito mais tributário e contábil mesmo, né? E a gente espera colaborar com vocês aqui com bastante informação de valor. Isso mesmo. Silvia, traz pra gente um pouquinho do seu histórico, profissional, para na sequência a gente adentrar o assunto, né? Perfeito. Então, eu sou formada em economia no Brasil, né, ciências econômicas, trabalhei muitos anos, fui funcionária pública também no Brasil, e trabalhei na área privada também, no departamento de licitações públicas. Em 2008, a gente migrou para o Canadá, eu e meu esposo. Eu dei uma pausa na minha carreira profissional para ter os filhos, enfim, me dediquei à família. E aí, então, mais tarde, eu resolvi fazer o curso de contabilidade, né? Contabilidade computadorizada e folha de pagamento. Fiz uma certificação também na área de payroll, aqui em Vancouver já. E desde então, 2017, comecei a trabalhar com uma empresa de contabilidade, cuidando de todo o ciclo contábil de mais de 40 empresas, né? E também iniciei um business na área de declaração de imposto de renda, atendendo principalmente brasileiros, né? Então, e aí em 2023 foi que eu vi que era o momento, talvez, eu realmente me dedicar a abrir a minha própria empresa, porque inicialmente eu comecei com um business, um small business, né? Sole proprietorship, e aí então em 2023 eu incorporei a SLH Accounting Services. Muito bom. E você, Paula, conta pra mim. Bom, o meu background é todo do Brasil, né? Então, eu fiz direito há 30 anos atrás. Eu tenho mestrado em Direito das Relações Sociais pela PUC em São Paulo. Eu tenho mestrado em Direito dos Negócios pela FGV de São Paulo também. Desenvolvi minha atividade toda profissional no mundo corporativo. Então, tenho mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo no Brasil.
E há 3 anos eu vim para cá. Comecei pensando o que eu poderia fazer e me embranhei pelo mundo do direito internacional, que é um assunto que me interessa bastante. Tenho estudado muitos tratados e convenções, né, como é que eles funcionam, como é que a gente aplica, quais os caminhos, e entrei também para essa questão do direito internacional previdenciário. Faço alguns estudos na área fiscal, para alguns clientes especificamente, e venho desenvolvendo esse tipo de atividade. Estou muito feliz com isso, né, porque eu consegui aqui me manter na área do direito, que eu acho que é extremamente importante para a gente conseguir desenvolver a atividade que você gosta, a atividade que você tem o seu vínculo, não desmerecendo qualquer outro tipo de atividade, mas a gente tem um vínculo específico com alguma coisa, né? Então, quando a gente vê aquele ponto indo embora, você tem que parar, pensar, se reorganizar, né? E buscar desenvolver o que pode. Então, foi isso que eu fiz. Encontrei parceiros maravilhosos como a Silvia, né? Que acabaram me jogando efetivamente para o mundo do direito de volta. Então, eu venho desenvolvendo toda essa atividade no âmbito do direito internacional. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente começa aqui, né, falando um pouquinho a respeito de residência fiscal, vamos falar um pouquinho a respeito da incidência dos impostos em relação a questões imobiliárias, né? Quando a gente pensa, eu tenho um imóvel no Brasil e agora, o que eu faço, né? Eu recebo aposentadoria no Brasil, como é que isso é tributado? Então, são esses pontos que a gente quer conversar, a gente quer trazer para vocês, porque são questões que envolvem muitos dos brasileiros que estão aqui, né? Então, Silvia. Então, o primeiro ponto, na realidade, é com relação à residência fiscal, o domicílio fiscal. É muito difícil a gente querer fazer qualquer análise de uma situação sem estabelecer antes aonde que é o domicílio fiscal dessa pessoa, né? Então a gente começa por essa situação que, primeiro, o imigrante, né, o brasileiro que está fora do Brasil por mais de 1 ano, ele tem a obrigação de fazer a informação, né, da saída definitiva, que até eu gostaria de chamar a atenção aqui para a minha outra parceira, outra parceira, né, a Aline, que ela também trabalha com direito tributário e ela dá uma consultoria nessa questão da saída do Brasil. Né? Saída definitiva, que como a Aline mesmo disse, de definitiva não tem nada. Né? Ela as pessoas, né? Então é isso. Primeiro a gente tem que estabelecer onde é o domicílio fiscal dessa pessoa, né? E regularizar essa situação. Então, diante disso, vocês podem fazer uma consultoria com a Aline, ela vai ajudar vocês a identificar aonde que é a sua residência fiscal, né? E de que forma você deve proceder para saber de que forma realmente proceder com relação à declaração do imposto de renda. E considerando, só falando um pouquinho mais de residência fiscal, quando a gente pega o acordo, ele enumera situações, e me corrija se eu estiver errada, Aline, ele enumera situações falando de que como é que você é reconhecido como residente fiscal numa localidade e na outra, né? Então fala do país contratante, do país contratado, enfim, e como é que eu observo essa questão. Então, considerando que você está há mais de 183 dias, né, num determinado local, que você tem a sua vida voltada para aquele local, você é considerado residente fiscal. E aí tem aquele aspecto, muita gente fala assim, mas eu sou residente temporário, eu sou residente fiscal também? Sim, você é, né? Então, independente do seu status, você vai ter que observar como é que você está naquela localidade em relação aos seus impostos, em relação às suas contribuições. Então, isso vai definir a sua condição de residente fiscal. Normalmente, se considera a residência onde a pessoa está estabelecida, né? Então, se você está estabelecido morando no Canadá, você tem residência fiscal no Canadá. Então, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração. Depois, são outros laços que podem vir a também fazer parte dessa análise, né?
como a questão de você ainda manter investimentos ou mesmo imóveis ou outras ligações com o outro estado contratante, no caso o Brasil, né? Exatamente. E também é importante você analisar qual a sua intenção. Porque o Canadá, por exemplo, ele reconhece a residência fiscal se você tiver também filhos aqui, lógico, a residência sem dúvida, mas filhos, família formada, marido, isso garante também o reconhecimento como residência fiscal. Exatamente. Inclusive no Canadá que existe um questionário, né, o N73, se eu não me engano, esse é o formulário, que você preenche se caso você não tem condições de avaliar a sua própria residência fiscal. Você pode preencher esse formulário, enviar para o governo e eles vão te ajudar nessa decisão também, né? Tem essa condição. Bom, então, com relação aos rendimentos de bens imóveis, eu acho que essa é uma situação de muitas pessoas, né? Muitos brasileiros que estão hoje aqui no Canadá, mas têm bens imóveis no Brasil, né? Muitos desses têm imóveis que estão rendendo um income, né? Em função de estarem alugados. Enfim, então essa é uma questão que a gente gostaria de tratar também. Exatamente. Quando a gente pensa num imóvel alugado no Brasil, a primeira questão que você precisa saber é qual é o rendimento que você tem desse imóvel. Por quê? Porque o rendimento vai te estabelecer o quanto você vai recolher em termos de imposto no Brasil e trazer essa questão para cá também, caso esse dinheiro seja trazido para o Canadá. Então, por exemplo, se você tiver um rendimento de aluguel acima de 2.259, salvo engano, você já entra, acima disso você já entra na faixa de tributação no Brasil, né? Então, esse rendimento passa a ser tributado no Brasil. E aí, o valor pode ser direcionado ao Canadá. Quando você direciona esse valor para o Canadá, aquilo que você pagou a título de imposto, você vai aproveitar aqui no Canadá também, não é isso, Silvia? Exatamente. Então, tem que se observar essa condição. Mas e se eu não tiver o imposto recolhido no Brasil? Por quê? Porque não cheguei nessa faixa. Ok, você vai trazer o valor para cá e você pode eventualmente ser tributado aqui. Exatamente. Pode ser. Na realidade, tem uma outra questão que às vezes gera um pouco de confusão, eu serei tributado quando eu trouxer o dinheiro para o Canadá ou eu vou ser tributado quando eu efetivamente receber o montante? É quando você recebe o montante, não é quando você traz o dinheiro, né? Não é quando existe uma movimentação. Exatamente, é quando você recebe o valor naquele ano é que você vai sofrer a taxação, independente se for o estado contratante o Brasil ou no Canadá, da mesma forma. Então, e outra questão em sendo residente fiscal no Canadá, você tem obrigatoriedade de declarar todo e qualquer valor recebido fora, né? Se você recebe um aluguel no Brasil, você tem obrigatoriedade de declarar ele aqui. Se você tem, enfim, uma empresa no Brasil, você recebe dividendos, você tem obrigatoriedade de declarar ele aqui. Se você prestou serviço para uma empresa no Brasil, você tem obrigatoriedade de declarar aqui. Independente se você trouxer esse montante ou se você deixar ele lá, né? Então, a declaração aqui é imprescindível, né? E as pessoas têm o hábito de achar que, meu dinheiro está no Brasil, eu declarei. Não tenho problema com o fisco, né? Mas na verdade não é isso. Você tem que declarar no Brasil e no Canadá. As informações, elas têm que se conversar, né? Então, quando a Silvia faz a análise, ela simplesmente verifica as duas declarações e verifica as inconsistências dessas declarações, né? Voltando à questão do imóvel, nós falamos da questão do recebimento de uma renda de locação. É um caminho. O outro aspecto é você pensar na venda desse imóvel. Se houver a venda do imóvel, a tributação, sim, sobre o ganho de capital, você vai ter que pagar imposto, né? E aí, muitas pessoas falam assim, eu vou vender o imóvel e vou pagar 27% de impostos. Não, não é isso. É sobre aquilo que você ganhou, sobre aquilo que
Você declarou que o imóvel valia 500, você vendeu o imóvel por 700, sobre os 200, que é o seu ganho de capital, você vai pagar um imposto conforme uma alíquota progressiva que o Brasil tem. A partir daí, essa condição é que você vai observar e você vai guardar essa tributação. Por quê? Porque você vai poder trazer para cá essa informação. Você traz isso como crédito, não é isso, Exatamente. Silvia? Mesmo, por exemplo, se na declaração, porque no Brasil, quando você vende um imóvel, se eu não estou enganada, é gerado uma DARF e o pagamento do imposto, ele não entra na sua declaração de imposto, porque ele é pago pela DARF e está resolvido ali, né? Então, o que a gente faz? A gente informa aqui também o pagamento dessa DARF como crédito de imposto. Obviamente que o Canadá, ele vai exigir a documentação comprovando que o imposto foi pago. Então, isso é uma segunda etapa, né? Porque normalmente quando você entra com crédito de imposto pago no Brasil, por exemplo, o Canada Revenue Agency, eles enviam uma auditoria solicitando que sejam enviados os documentos traduzidos, né? E para que comprove realmente o pagamento. Então, a gente faz esse trabalho, né? Presta essa consultoria para ajudar a juntar toda essa documentação também e envia para o governo confirmando que o imposto foi pago no Brasil. E ele entra como crédito aqui. Né? Exatamente. É importante que a gente tenha, na verdade, todos os comprovantes, né? Meu marido costuma falar, mas já tem a escritura pública. A escritura já resolve tudo. Não, não resolve. Você vai ter a escritura, você vai ter os comprovantes, você vai guardar tudo aquilo, né? E isso serve para você fazer as demonstrações necessárias depois, diante do que for exigido, diante do que for necessário. Enfim, esse é o caminho. Inclusive, por 6 anos devem ser, né? Os documentos devem ser guardados. E eu já tive situações de pessoas que, por exemplo, passaram um tempo aqui e retornaram para o Brasil e nunca mais olharam o CRA My Account, nunca mais verificaram. O Canadá não tem uma atualização de endereço para contactar essa pessoa e acaba que o Canadá solicitou a documentação não foi apresentada e aquela dívida começa a rolar, entendeu? E aí o que acontece? Eu tive um cliente que recentemente retornou para o Canadá, tinha ido embora, voltou, e aí quando ele foi ver a situação dele, do que ele tinha vivido aqui há 3, 4 anos atrás, tinha virado numa bola de neve, né? Ele já tinha perdido todos os prazos, então assim, mesmo que você deixe o Canadá, O Canadá não te deixa. Não te deixa. Você tem que continuar acompanhando a sua situação por 6 anos, porque eles podem mais tarde, né? Porque aqui o Canadá ele é muito pelo princípio ele acredita em você, mas não significa que, né, não vai ir atrás. Em algum momento, logo que a gente faz a nossa declaração do imposto de renda, automaticamente em 2 semanas é gerado um Notice of Assessment, mas ele não é feito uma verificação de cada declaração. Ele gera um Notice of Assessment e aí depois que ele vai fazer a análise, se realmente aquilo que o resultado está de acordo com o que foi declarado. Né? É muito importante fazer o acompanhamento, é muito importante fazer consultas, né? Porque isso, na verdade, te dá a tranquilidade de poder saber que você vai sair do Canadá e vai estar ok, vai poder entrar a hora que quiser sem nenhum problema, né? E não vai te trazer transtornos posteriores. Esse é o grande X da questão, né? Não ter problemas posteriores. Só completando então a questão dos rendimentos, do ganho de capital, como existe dentro do nosso tratado o princípio da discriminação, então não existe discriminação. Por exemplo, se o imposto recolhido, se a taxação aplicada no Brasil para ganho de capital, no Canadá é menor do que a taxação do Brasil, no caso aqui o ganho de capital você paga imposto sobre 50%, quando você informar esse ganho de capital aqui, você também só vai pagar imposto sobre 50%, né?
E aí, então, em cima disso, incide também o valor que entra como crédito. Exatamente, essa é a condição. O que mais, Silvia? Bom, então, com relação a juros e dividendos, né? Se você mantém investimentos no Brasil, por exemplo, né? Você mantém a sua residência fiscal e todos os seus investimentos estão no Brasil. Todos os juros ou dividendos provenientes desses investimentos serão taxados no Canadá, mesmo que a legislação brasileira não incide taxação, né, Paula? Exatamente. Existe uma diferença entre lucro e dividendo, que a gente precisa também tomar conhecimento. Então, quando eu falo de lucro, quando eu falo, eu recebi os lucros da empresa, na verdade, em regra, quem recebe o lucro é a pessoa jurídica, né? Então, quando eu falo de pessoa física, principalmente quando eu venho analisando a condição específica da pessoa física, eu falo de dividendos. Quem recebe dividendos é a pessoa física. Essa é uma divisão que a gente acaba fazendo, né, para enxergar melhor essa estrutura de recebimento. E a partir daí, o que a gente tem? Muitas vezes os dividendos no Brasil não são taxados. E eles entram livre aqui no Canadá. Só que quando entra aqui, aí vem o problema. As pessoas falam, poxa, mas dividendos não tem taxação. No Brasil, aqui tem, né? Então aqui você vai sim sofrer a taxação se você receber dividendos vindo de uma empresa diretamente. E esse é um ponto que está bem claro, inclusive, no acordo, né? Que os dividendos recebidos por pessoa física serão taxados no Canadá. Tá? O que não é taxado é se você tem uma empresa no Brasil e uma empresa canadense é sócia dessa empresa no Brasil e a empresa canadense recebe os dividendos daquela empresa. Se existe uma transação entre empresas, os dividendos não serão taxados aqui no Canadá. Mas se quem está recebendo é uma pessoa física, então esses dividendos serão taxados aqui. Exatamente, isso. Eles encaram o caso como salário, né? Você ganha um salário do Brasil de alguma forma. Você não faz parte daquela empresa, mas está recebendo aquele dinheiro que eu quero. Da mesma forma. Isso, exatamente. Você tem que pagar. E neste caso, você vai ser taxado no Brasil e no Canadá. Com compensação, né, Silvia? Exato, com compensação. Por exemplo, se você tem uma atividade profissional no Brasil e você recebe um salário efetivo, esse salário já tem uma taxação no Brasil, diferente dos dividendos. Quando esse salário adentra o Canadá, né, para o teu patrimônio aqui, ele vai ter uma taxação, só que considerando que já foi taxado lá. Então, existe uma compensação. Se você tinha que pagar 30 aqui, já pagou 15 lá, você vai pagar 15 aqui. Existe um valor mínimo para ser taxado o valor dos dividendos? Ou todo dividendo tem que ser Todo tributado? dividendo é tributado. Eu tenho uma pergunta sobre a parte de ganho de capital. É 27%, e é que nem aqui é um sistema progressivo de imposto e é cobrado como renda. Se eu vender meu imóvel no Brasil, eu trago ele para cá, eu tiro a apreciação de capital, eu pago 27% no ganho de capital. E aí esse é o máximo do Brasil, né? De tributação, 27% é o máximo. Então é até 27%? Ou pode ser menos que 27%? Pode ser menos que 27%, depende do valor. Da renda, né? Que é só uma coisa trazendo igual aqui. Tá, imagina. O que mais, Silvia? Bom, com relação, então, acho que as pensões, né? Acho que, eu não sei se a gente faz as perguntas no final. Acho que Eu gostaria de saber. vamos fazer as perguntas no final, né? Vamos fixar no final, aí a gente pode perguntar de novo se quiser. Não tem problema. Nós que começamos a responder aqui nos empolgamos, então fica tranquila. Eu comecei a ver as pessoas fizeram. Obrigada. Mas vamos lá. E fique à vontade também para perguntar depois de novo, se quiser, a gente complementa e estamos aqui numa conversa, tá bom? Obrigada. Falando das pensões, Isso. Eu falei para a Silvia, deixa eu falar porque eu quero falar de aposentadoria. Então, quando a gente começa a falar de incidência de valores sobre pensão, a gente tem dois aspectos que são importantes. O primeiro deles é aquele valor de 25% que entrou na mídia, muita gente falou de que as pensões estão sendo taxadas em 25% para quem não para quem está fora, para o valor que vai ser direcionado para fora do Brasil, todo mundo tem que pagar isso. Bom, de fato tinha, né?
quem não era residente fiscal no Brasil, estava no exterior e recebia valor de pensão, pagava uma taxação de 25%. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal disse que acabou essa brincadeira. Por quê? Porque tem que se considerar um princípio de isonomia, ou seja, eu vou tratar quem não é residente fiscal e continua sendo brasileiro da mesma forma que o brasileiro, né? Então, não faz sentido esse tratamento discriminatório. Diante disso, essa taxação caiu. Porém, a aposentadoria continua tendo a sua taxação no Brasil, dependendo do valor que você recebe. Então, se você tiver mais que 65 anos de idade, você tem uma taxação diferenciada por conta da idade, mas tem, né? Então, esse é um aspecto. E você vai ter a taxação da sua aposentadoria. Lógico que, se eu não me engano, salvo engano, até 2.500 e pouco, você não paga nada, você está isento de pagamento. A partir daí você entra numa faixa de 10, 15 e 27,5%, só que você vai entrar nessas taxas com um redutor e vai entrar nessas taxas também considerando só a diferença, né? Tira os 2.000, que todo mundo está isento, aí tira o redutor, que geralmente é de 1.500 a 2.000, aí o que for dessa diferença você vai pagar a taxação conforme a faixa que você se enquadrar, né? Então, sim, existe o imposto, não é absolutamente livre o recebimento, mas tem essas reduções para que você passe a receber. E aí todo mundo está sujeito. Uma vez que você foi taxado no Brasil, quando você traz o dinheiro para o Canadá, você vai ser taxado também. A única questão é que existe a compensação, né? Então, nós temos esse aspecto de compensação em relação aos valores. Então, esse é o ponto que a gente tem que observar. Exatamente. Inclusive, eu tenho alguns clientes que já têm aposentadoria no Brasil, já recebem a aposentadoria do Brasil, né? E a gente faz essa compensação do imposto lá, que é retido na fonte, né? Enfim, com relação às pensões. Isso. Mais alguma que você queira tratar aqui? Pensão alimentícia também tem taxação, né? Segue o mesmo... A mesma linha. Segue a mesma linha, né? Uma questão que eu gostaria de colocar também é com relação inclusive foi uma questão que uma nossa cliente trouxe outro dia na nossa reunião. Se eu faço a saída definitiva do Brasil, se eu deixo de ser residente fiscal no Brasil, eu perco os meus direitos como brasileiro? Não. É muito interessante. Ela colocou isso porque ela realmente estava preocupada. Ela falou, não, eu quero ser cidadã, mas eu quero fazer minha saída fiscal. Eu vou continuar tendo meu passaporte brasileiro? Claro, vai continuar. Não tem nenhuma ligação. E como eu comentei no início, a questão da residência fiscal, ela você está só informando ao país, ao Brasil no caso, que você não está residindo lá e que você está residindo em outro país. No momento que isso é feito através de uma declaração de imposto de renda, né, Aline? Isso. E no momento que você retorna para o Brasil, você vai fazer uma declaração informando que você está voltando para o seu país de origem, né? Então, a partir dali, você passa a restabelecer a residência fiscal no Brasil. Obviamente que a gente tem que informar o Canadá também que deixou de ser residente do Canadá, né? Um aspecto da residência fiscal que a gente precisa ter em mente é que quando você declara que não é mais residente, você tem que estar com todos os seus impostos quitados no Brasil, né? Então, para essa condição, é obrigatório que você esteja com todos os impostos ok, né? Só do ponto de vista consular nosso aqui, para a pessoa deixar de ser brasileira, ela tem que acionar a justiça no Brasil. Então, só para todo mundo ficar tranquilo, ninguém perde nacionalidade assim. Interessante. É isso mesmo. Bom, eu acho que a gente pode passar para o próximo slide. Então, eu gostaria de colocar mais uma coisa. O tratado, ele tem alguns pontos que os principais são esses que a gente destacou, mas tem algumas outras situações que podem ser avaliadas também
segundo a situação de cada um, né? Mas o tratado diz que todas as outras situações que não foram tratados ali serão taxados no estado onde a pessoa, de residência, onde a pessoa mora, no caso, no Canadá, né? Por exemplo, se você vier a receber uma indenização é uma questão que não está contemplada no nosso tratado, ou seja, se você receber uma indenização, ou eu não sei se a Paula talvez pode me ajudar nessa questão, se uma pessoa ganha uma causa no Brasil, né, recebe um valor, uma indenização, esse valor vai ser taxado aqui, né, vai ser taxado aqui no Canadá também. Então, os métodos para eliminar a dupla tributação. Primeiro, fazer a saída definitiva do Brasil, né? Em fazendo a saída definitiva, você não tem que declarar os seus rendimentos no Brasil, tá? Aí muitas pessoas vão me dizer, olha, mas a gente já discutiu sobre isso, né? Mas para mim ter investimentos, ter uma conta no Brasil, eu preciso ser residente fiscal lá. A Aline vai poder ajudar vocês com essas questões, né? Mas existem meios, sim, tem contas que você pode abrir sem ser residente fiscal no Brasil, tá? E o outro método que é usado pelo tratado bilateral é a compensação de imposto pago. Se você pagou imposto no Brasil, esse imposto vai entrar como crédito aqui no Canadá. E é sempre importante verificar essa condição da compensação, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas e sempre assim, atentas para não ter problemas no Canadá. A gente tem até o nosso fisco, ele acaba sendo mais maleável, o nosso fisco, que eu digo o fisco do Brasil, né? Ele acaba sendo um pouco mais maleável e a nossa preocupação acaba sendo maior com o Canadá. Mas quando a gente faz uma declaração adequada, atendendo todas as exigências, a gente verifica que, olha, paguei, ok, mas o que eu vou fazer com isso que eu paguei? Eu vou compensar. Então, você nunca sai perdendo por isso. Claro que não sai perdendo, por quê? Porque você tem a obrigação de pagar. E deixar de cumprir com essa obrigação vai gerar juros, vai gerar multa, vai gerar problemas, né? Vai gerar custo no final das contas. E quando você faz o recolhimento no Brasil e precisa fazer a sua declaração aqui, você vai ter a compensação, você vai ter as benesses dessa compensação. Exatamente. E aí, então, para completar, eu gostaria de trazer também informação com relação ao T1135, que é um documento, é o Foreign Income Verification Statement, que para quem tem imóveis fora do Canadá que excedam $100 mil canadenses, devem ser declarados, esses imóveis devem ser declarados aqui no Canadá. Ela é uma declaração que vai junto com a sua declaração de imposto de renda, é uma declaração informativa, não significa que você vai pagar imposto sobre aquele imóvel que você tem lá, mas, obviamente, se você tem rendimento sobre esse imóvel, ele deve ser declarado, né? Essa é uma verificação que se faz. E se existe se por acaso você vier a se desfazer desse imóvel, né, existe o ganho de capital, então isso tem que ser informado também. E aí o Canadá, ele faz, assim como o Brasil, ele faz um acompanhamento da sua evolução patrimonial, né? Porque, por exemplo, digamos que você tem imóveis no Brasil, e você vende esse imóvel, você não declarou ganho de capital, enfim. E aí, de repente, você traz um montante que ele pode, porque o banco também tem a obrigatoriedade de informar o governo se ele notar que tem uma transação, né, com volume muito alto, enfim, que não seja uma transação normal. Então, o banco tem a obrigação de informar o governo. E aí, se o banco informa o governo que a Paula recebeu $200 mil, vamos lá, justifica agora, né, Paula, de onde veio esse dinheiro? Então, se você já tem essa declaração do T1135, é muito simples de justificar. Esse é um imóvel que você já tinha ele antes de vir morar no Canadá, né? Então, não é algo que chegou agora, né, que está vindo agora. E da mesma forma, quando você decidir um dia voltar para o Brasil,
e você comprou um imóvel no Canadá, você vai chegar lá no Brasil com uma casa de 1 milhão, como é que vai ser, né? Então é importante que se faça a declaração, né, para que o país acompanhe essa evolução patrimonial. O objetivo é deixar tudo documentado, Exato. né? É importante que tudo que você tem em termos de patrimônio esteja de alguma forma documentado, quer seja no Brasil, quer seja no Canadá. Não. Acho que é isso, né? Acho que é isso.